O sonho de todo atleta é subir ao pódio e receber uma medalha de ouro ao som do hino de seu país. Mas você sabe como um esportista se prepara para chegar lá? Quais os sacrifícios que ele faz para alcançar o melhor de si? A preparação é muito longa. Às vezes, a diferença no resultado final é de milésimos de tempo. Nesta época de Olimpíadas, a gente vai saber um pouco mais sobre o universo dos atletas. Se liga que o Antenados está no ar. Olá, o programa de hoje é sobre os atletas e os Jogos Olímpicos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo a professora Emi Suelen. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, obrigada. E também os alunos da universidade, Roberto Bonito, Renato Salles, Larissa Galfi, Camila Pires, Lucas Oliveira e Natália Braga. Sejam bem-vindos. Bom, vou começar com vocês. Quem aqui quer ser ou já foi um atleta? Eu não me considero um atleta, mas eu pratico alguns esportes aí. Que modalidades? Eu jogo tênis, futebol, vôlei. O que me chamarem pra fazer, eu tô fazendo. Vocês já praticaram alguma coisa? Eu, uma vez, quando tinha 7 anos, eu pratiquei já natação. Só que eu tive que sair por causa do meu nariz ficava tudo irritado, uma complicação com o cloro da água. Vocês? Eu pratiquei judô só, mas só quando era bem pequenininha, assim, só um pouquinho. Mais alguém? Eu já joguei vôlei, só que eu era baixinha demais. Mas eu praticava, acho que uns 4 anos jogando vôlei. Professora, conta pra gente, o que é ser um atleta? Hoje, ser atleta é ter dedicação. Então, é ficar livre de festas, ficar livre de amigos, ficar livre de várias situações que são prazerosas na vida da gente. Então, é se dedicar naquele esporte, ter uma equipe multidisciplinar cuidando dessa pessoa. Então, ter médico, nutricionista, fisiologista, preparador físico, tudo envolvendo aquele esporte que ele está praticando. Então, ser atleta hoje é abdicar de algumas coisas em função daquela modalidade que ele está praticando. Professora, conta pra gente, você já foi atleta, é atleta? Já fui atleta, participei de futebol de campo durante 12 anos da minha vida. Então, como o futebol de campo no Brasil não é reconhecido feminino, então abdiquei um pouco dessa área e busquei novas oportunidades. Então, fui atrás da educação física para ser professora, ministrei algumas aulas dentro de academias, dentro de estúdios, dentro de condomínios e tudo mais. Hoje, eu faço crossfit, que é um esporte amador, no Brasil, bem amador, que tem, em média, 3 a 4 anos. Então, eu me considero uma atleta amadora. Então, eu treino 4 horas por dia, tenho uma alimentação regrada, tenho competições a cada 2, 3 meses. Então, é uma vida um pouquinho árdua, além de trabalhar fora, né, com outras atuações. Então, eu me considero uma atleta amadora. Assim, na opinião de vocês, qual a diferença de uma atleta amadora para uma atleta profissional? Talvez o tempo de dedicação seja maior e aí a evolução com isso também fica maior, né? Eu acho que é um pouco da responsabilidade, né? Porque quando você é amador, você não leva tão a sério aquela modalidade que você pratica, né? Eu considero assim, a diferença entre atleta amador e atleta profissional é o tempo de dedicação. Então, o atleta profissional, ele treina, se alimenta e descansa. Então, ele tem uma vida em prol daquela atividade. Já um amador, ele tem outras funções dentro do seu dia a dia. Um trabalho, seja cuidar de uma casa, seja cuidar de um cachorro, seja cuidar de um filho. Então, tem outras atribuições dentro do atleta amador, que ele não pode se abdicar. Porque o atleta profissional, ele tem patrocínio, ele tem um salário, ele já tem toda uma dinâmica que permanece, que ajuda que ele se dedique àquilo. Já o atleta amador, não. Ele tem que se dedicar em outras atribuições para que ele possa sobreviver. Então, eu considero essa a principal diferença. E como vocês acham que está o nível dos atletas brasileiros hoje, há 2 meses das Olimpíadas? Ultimamente, quem tem acompanhado um pouco das Olimpíadas, 115 brasileiros já estão classificados para as Olimpíadas.
Isso para mim foi até que meio que surpreendente, porque eu nunca pensei que teria tantos brasileiros já. Mesmo sendo aqui no Brasil a Copa não, a Olimpíada, não esperava tantos brasileiros participando. Vocês acompanham algum atleta? A mídia não dá muito foco, assim, eles focam mais em esporte olímpico quanto às próximas Olimpíadas, então é muito, só quem realmente tem um canal por assinatura consegue acompanhar mais fielmente, mas no dia a dia, assim, a mídia dá pouca ênfase no esporte olímpico, né? Eu vejo isso no Brasil. Professora, na sua opinião? Eu vejo que, assim, o auxílio ao esporte brasileiro é muito falho, tá? O futebol na Olimpíada é muito forte. Então, a mídia vai sempre em prol do futebol. Agora, as outras atribuições, atletismo, judô, natação, eles treinam muito, trabalham muito, tem uma equipe muito envolvida, mas a ajuda, o patrocínio é muito escasso. Então, eles têm que correr por trás, a gente fala. Então, sobre suas próprias pernas. Eles se dedicam, eles fazem o que podem e o que não podem. Mas a mídia, infelizmente, ela só favorece o futebol, né? Ela enfatiza o futebol e deixa a desejar em outras modalidades. Mas acredito que os brasileiros, eles estão preparados, firmes e fortes, porque além de ser em casa, eles têm que mostrar para que vieram. Então, eu acredito muito na equipe brasileira. Bom, o Antenados foi ver como os atletas da esgrima, Guilherme Melaranho e Ana Beatriz, estão se preparando para as Olimpíadas. Vamos ver. A esgrima é considerado o esporte mais antigo do Ocidente. Ao longo do tempo, evoluiu e hoje os competidores utilizam armas brancas, como o florete, a espada e o sabre. Meu pai fez esgrima quando eu era adolescente, né? E aí ele sempre me mostrou, sempre me falou da esgrima, até que um dia, vou tentar a esgrima, né? Aí vim pra cá e tô até agora, né? Eu comecei a esgrima por acaso. Eu sempre pratiquei esporte no clube e tem um programa de esportes que se chama CAD. E você experimenta vários esportes. E depois disso você é indicado para 2 modalidades. Eu fui indicada para atletismo e handebol, se não me engano. E eu não poderia fazer nenhuma das duas porque não se encaixava nos meus horários. Eu estudava em período integral na época. E o único esporte que eu poderia fazer era esgrima. Então eu comecei a fazer e me apaixonei de cara. A esgrima entrou nos Jogos Olímpicos logo na primeira edição da Era Moderna, em Atenas, no ano de 1896. Antigamente não tinha muito isso da tecnologia ajudando, né? Então era muita gente, muitos árbitros em volta observando se um tocou o outro. Agora é tudo eletrônico, tudo tem sensor. Então se toca, acende 1 milhão de luzes para o árbitro conseguir ver. E ainda tem o vídeo arbitragem. O árbitro está na dúvida, pega em câmera lenta lá para conseguir ver. Então isso tudo mais para ajudar o árbitro do que nos termos do jogo, nas competições, né? A esgrima é um esporte muito clássico, né? Os movimentos não mudaram muito, só o que mudou mesmo foi a velocidade, que aumentou muito. E aí com isso mudou um pouco a visão de ver o combate. Com as Olimpíadas chegando, os atletas estão cada vez mais focados em seus treinos. Os esgrimistas Ana Beatriz e Guilherme Melaranho contam como estão se preparando para as Olimpíadas de 2016. Eu estou me preparando todo dia, eu treino de segunda a sábado, com parte física, mental, técnica, tática. E é muito treinamento visando os Jogos Olímpicos, né? Então vamos ver o que vai acontecer na hora. Dá o máximo, assim, sempre se divertindo, acho que isso é essencial. Se estiver chato, assim, nunca vai render, né? Tem que se divertir e estar focado. Eu espero aproveitar ao máximo e poder, na competição, colocar minha melhor esgrima desde todos os tempos e poder fazer a melhor competição da minha vida. Bom, a gente viu aí na matéria como funciona a esgrima, que digamos que é um esporte um pouco diferente. Vocês acreditam que o país, pelo fato de ser um país de um esporte só, o futebol, perde atletas para outras modalidades, como a esgrima, por exemplo? Eu acho que perde bastante, porque daí se você vê que só aquele tá focado, você fala assim, se não dá para conseguir tanta atenção igual como se fosse no futebol, então tenta uma outra carreira, dependendo também, às vezes o próprio esportista tenta ir pro futebol mesmo, às vezes dependendo. Acho que não só para outro futebol, mas talvez para um país que valorize o esporte. Como a professora falou, o atleta ele tem um patrocínio e etc. Então, acho que na falta disso aqui no Brasil, ele acaba indo para outro país e a gente perde não só atletas na modalidade, mas perde atletas brasileiros para outros países.
Professora, como atrair novos atletas por essas modalidades? Como atrair? Incentivando. Então, é divulgando o trabalho, incentivando a que as crianças trabalhem com o repertório motor. Então, é motivando, desde criancinha, as crianças conhecerem o próprio corpo. Então, proporcionar para elas o conhecimento de várias modalidades. Levar para esgrima, levar para atletismo, natação. Então, explorar o ambiente, o universo que a gente tem hoje. Porque, às vezes, a esgrima é pouco falada, é pouco conhecida. Então, você pergunta para alguém, você conhece a esgrima brasileira? Todo mundo fala, não sei, não conheço. Então, é explorar isso, é ir atrás, né? Sabe que é um esporte mais elitizado, como um tênis, como uma esgrima. Então, tem que, aos poucos, vivenciando essa modalidade. Professora, então você acha que falta incentivo desde a infância, nas escolas, nos clubes, para esse tipo de modalidade? Sim, falta incentivo, falta conhecimento, falta explorar mesmo essa área. Na opinião de vocês, qual a importância de começar a treinar desde cedo? É uma oportunidade da criança já perceber sua aptidão para alguma modalidade esportiva, né? Eu vejo que, por exemplo, eu jogo tênis, só que é um esporte mais elitizado. Tem muita criança que tem vontade de jogar, mas não tem oportunidade de ter acesso. Então, às vezes até em parques públicos, assim, eles poderiam investir mais nessas coisas para mostrar, dar oportunidade para crianças terem acesso e perceberem se gostam ou não. Nas aulas de educação física, quando vocês eram crianças, o que vocês praticavam? Futebol. Só vôlei. Vôlei. Joguei muito vôlei. Eu jogava handball também. E era a modalidade favorita de vocês? Eu gostava, sempre gostei de vôlei, tá tranquilo. E assim, na escola de vocês, eles nunca incentivaram esse tipo de modalidade? Não, Tipo porque esgrima. não chega a ter infraestrutura, né? Não tem, às vezes mal tinha bola para jogar em alguns episódios, imagina. Isso. Professora, você disse anteriormente do quanto o atleta se concentra, treina para alcançar o seu objetivo. Como funciona mais ou menos o treinamento de um atleta? Quantas horas ele treina por dia? Por exemplo, um ginasta que vai participar da Olimpíada, ele treina em média 8 horas por dia. Então, ele acorda, toma o seu café da manhã e vai para o primeiro treino. Treino específico, treino técnico. Tem uma tarefa específica, de 2 a 3 horas. Tem uma pausa, recompõe a sua alimentação, descansa, vai para a segunda série de treino. Descansa, se alimenta de novo, vai para a terceira série de treino. Então, em média, são 8 a 10 horas diárias, dependendo da modalidade. Se for um esporte coletivo, é menos tempo. Se for esporte individual, é repetição, repetição, repetição. Eu estou muito ligado ao levantamento de peso olímpico. Conheço um pouquinho da história do Fernando Reis, que é o nosso atleta principal hoje. Então, é treinamento, é repetição. É repetição, é treino, é descansar, é se alimentar, para que tudo ocorra bem dentro de uma competição. Professora, no seu caso, que é uma atleta amadora, você treina quantas vezes por dia, por semana, quantas horas? Eu treino 6 vezes por semana, 4 horas por dia, dividido em 2 treinos. 2 horas pela manhã e 2 horas no período da tarde, além de outras tarefas que eu tenho durante o dia. Entendi. Bom, e com esse papo, o Antenados vai para um rápido intervalo. Mas não saia daí que no próximo bloco tem mais sobre Olimpíadas. A gente volta já. Malha Image é saltadora e velocista brasileira. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, se tornou a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro no salto à distância. Malha ainda coleciona 3 medalhas de ouro e uma medalha de prata em Jogos Pan-Americanos. José Roberto Guimarães é o único brasileiro tricampeão olímpico. Como técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, venceu os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Em 2013, passou a ser o treinador da seleção feminina e conquistou os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e de Londres em 2012. O Antenados está de volta e o assunto de hoje é a preparação dos atletas olímpicos. Professora, conta pra gente, como estão os avanços da ciência e da tecnologia dentro do esporte? Olha, muito forte,
muito grande. Os avanços, quando eu digo em natação, por exemplo, então tem uma mecânica, então a cada segundo a entrada do braço na água, a saída do braço, então tem uma dinâmica muito forte em prol do esporte, seja ele olímpico ou não, para que os atletas possam usufruir dos benefícios. Então, por exemplo, um atletismo, uma natação. Então, cada movimento específico que seja milimetricamente falando, a ciência está aí para ajudar. O caso da matéria da esgrima, que eles falaram que o que Sim. mudou foi a tecnologia. Sim, então cada movimento, cada sensor, cada detalhe que seja minucioso, a gente consegue, com o auxílio das câmeras, com o auxílio de um recurso a mais, melhorar o atleta, ou melhorar a preparação física do atleta. Você acha que é uma tendência, professora, o esporte se unir à ciência e à tecnologia? Sim, é o futuro isso. Porque evoluindo do jeito que está evoluindo, a gente vai minimizando os erros e achando as falhas e melhorando postura, melhorando gesto motor, melhorando técnica, melhorando em si o esporte como um todo. Vocês acham que a tecnologia é uma aliada do esporte? Com certeza. Faz toda a diferença para um esporte. E ajuda a aperfeiçoar também. Evitar os erros, por exemplo, de arbitragem, essas coisas. No caso do tênis, eles ajudam na dificuldade em saber se a bola está dentro ou se está fora. É de ponto, se foi ace, se foi... Tudo isso é discutido através da tecnologia hoje em dia. É muito rápido, é muito É dinâmico. muito rápido. Se não tiver isso, você se perde, o juiz se perde. Professora, no seu esporte, o CrossFit, ele utiliza a tecnologia de alguma forma? Não, atualmente não. Ele utiliza de 3 esportes olímpicos. O atletismo, a ginástica olímpica e o levantamento de peso. Mas ainda o esporte está em ascensão, é muito recente. Então, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas atuam nessa modalidade. Então, é um esporte que está em desenvolvimento. Então, acredito que a tecnologia ela pode aparecer, mas no futuro ainda. Vocês acreditam que com tanta tecnologia, os atletas de hoje são melhores do que os do passado? Eu não diria que eles são melhores, mas eu digo que eles têm mais condições de desenvolver uma atividade melhor. Né? Porque antigamente as condições para praticar o esporte era bem diferente, né? Você vê, tipo, o pessoal que praticava futebol usava praticamente uns coturnos no pé. E hoje em dia, a tecnologia ajudou até nisso. Professora, você acha que a tendência é sempre essa, sempre melhorar? Existe um momento, assim, de limite? Acredito que não. Porque tem atletas que surgem desde criança que a gente fala, nossa senhora, como nasceu esse atleta, né? E com o desenvolvimento da tecnologia só vem a aperfeiçoar, a melhorar. Então, acho que sempre é uma crescente isso, sempre. Entendi. E assim, falando um pouco dos atletas, dos ídolos, vocês têm algum ídolo dentro do esporte? Eu tenho. O Fernando Reis é um atleta que eu admiro bastante, do levantamento de peso olímpico. É um esporte que é novo na minha vida também, que até há pouco tempo eu nem entendia como é que funcionava essa modalidade, mas que hoje eu me apaixonei. Então, ele é referência hoje no Brasil, tá lá dentro das Olimpíadas e vamos torcer por ele. Você disse que você praticava futebol. No caso do futebol feminino, a gente tem a Marta, que hoje é uma estrela nacional. Você acha que atletas como ela ajudam a criar novos atletas? Dentro do Brasil, sim, mas o recurso que a gente possui é fraco. Então, a Marta é uma referência mundial, não só no Brasil. A Marta é excelência, né? Ela destacou-se aqui no Brasil, mas ela reside, treina tudo fora do país. Então, hoje, ela proporciona um incentivo muito grande para as mulheres terem como ídolo ela, né? Então, ela favorece que o esporte cresça. Mas aqui no Brasil, a gente precisa de muito mais recursos, principalmente no futebol feminino. Quais atletas olímpicos vocês destacariam? Os melhores do país? Eu admiro muito o Diego Hipólito. Acho que na ginástica olímpica, assim, ele consegue se destacar em todos os quesitos. Assim, é um atleta completo, né? Mesmo com recursos defasados, ele consegue se destacar naquele esporte. César Cielo, nadador Acho que único, a Daiane Santos, né, também da ginástica, acho que ela é um ícone do esporte, né? Acho que um dos nomes mais fortes. Você, professora? Fernando Reis, o César Cielo. Os esportes individuais me chamam muito mais atenção do que os esportes coletivos, né? Porque eu vejo a dedicação de cada atleta, o empenho de cada atleta em estar naquele momento único, que às vezes dura fração de segundos, né? Então, um levantamento de peso olímpico dura 3 segundos. Então, o cara se prepara por 4 anos
para, no momento único, ele fazer o exercício que ele mais treinou na vida por 3 segundos. Então, aquilo é uma dinâmica sensacional. Então, eu sou muito fã de esportes individuais. Mas assim, professor, a gente tem alguns exemplos de esportes coletivos, como agora o handebol feminino, campeão mundial, os vôleis masculino e femininos muito fortes, o futebol. Você acha que o brasileiro, ou o esporte brasileiro, tem a tendência a ser melhor em esportes coletivos? Acredito que sim, pela interação que envolve isso desde criança, né? O vôlei, o handebol, ele está muito inserido quando a gente é criança. Não que não seja os outros esportes, né? Mas acredito que sim. E para se conhecer um atleta desde criancinha, acho que os esportes coletivos favorecem isso. E que são muito fortes hoje. Professor, e você acha que pelo fato das Olimpíadas serem aqui no Brasil, ajudou a criar uma estrutura melhor para os atletas? Olha, na minha opinião, mais ou menos, tá? A gente tem um déficit muito grande em relação à política pública, né? Mas isso não interfere na condição do atleta. O atleta treina para, no fim, se dedicar àquela competição e dar o melhor de si dentro daquela competição. Eu acho que a Olimpíada dentro do Brasil, ela trouxe mais visibilidade e mais uma consciência de todos os governantes para incentivar que as pessoas pratiquem mais algumas modalidades que até então a gente desconhece. Então, é mostrar para o povo brasileiro que nós somos capazes de criar atletas, seja na modalidade coletiva, seja na modalidade individual. Então, acho que a Olimpíada dentro do Brasil, ela veio para destacar o esporte. O que você acha que pode melhorar ainda? Melhorar dentro das Olimpíadas ou dentro do esporte? Dentro da estrutura para o atleta. Da estrutura, eu acho que incentivo, né? Patrocínio, o envolvimento das pessoas, acreditar mesmo, o povo brasileiro acreditar mais nas pessoas que estão se dedicando para aquilo, seja durante um treinamento, seja durante uma competição. Infraestrutura, a gente está crescendo, é uma crescente. Aos pouquinhos, a gente vai construindo um ambiente mais saudável, mas ainda falta um pouquinho mais. Eu acredito aquele um pouquinho mais para incentivar aquele atleta a se dedicar um pouquinho mais. Dar uma infraestrutura melhor, dar um salário melhor, dar uma condição de viver melhor, porque, afinal de contas, ele está representando o nosso país. Nosso país é uma bandeira única, né? Então, é o ponto mais alto dentro de um ser atleta, representar o seu país dentro de uma Olimpíada. Eu acho que esse pouquinho a mais ainda a gente está engatinhando para isso. No futuro, a gente espera que seja melhor. E tratando um pouco das medalhas, vocês acreditam que os atletas vão sair bem? Você acha que o fator casa pode colaborar? Isso ajuda bastante, né? Eu vejo os atletas paraolímpicos, eles conseguem, mesmo com algum tipo de deficiência, eles se destacam. Se eu não me engano, hoje o Brasil está em 6º lugar, entendeu? E aqui eles estão pretendendo ficar entre os 3 melhores. E na questão dos atletas convencionais, por jogar em casa e ter a torcida, ter todo o país ali, isso com certeza influencia para eles terem mais garra no que vão fazer, né? Quais modalidades vocês acham que são as favoritas? Ginástica artística. Eu também sou. Vôlei de praia. Vôlei de praia. Os vôleis. Eu gosto muito da ginástica artística e do tênis também. No tênis, que é o seu esporte, você acredita que o Brasil tem chance de medalha? Então, hoje os tenistas brasileiros, eles estão assim, correndo atrás. Devendo. Não, estão correndo atrás, mas Estão trabalhando. estão trabalhando. Mas tem chance. Sim, tudo bem que hoje, né, os internacionais são muito fortes, mas eles estão trabalhando, estão conseguindo se destacar. Professora, a gente viu que foi uma tendência em Pequim 2008, Londres 2012, os atletas da casa crescerem. O Comitê Olímpico criou a meta de estar entre os 10 primeiros colocados, o que seria algo inédito para o esporte brasileiro. Você acha que é a meta alcançável? Sim, sim. Vamos atrás do prejuízo, né? Vamos correr atrás. Acredito que o comitê ele traça metas, né? Então, dentro do Comitê Olímpico, existem fotos dos atletas que são precursores de medalha olímpica. Então, o atleta chega lá e fala, puxa, está todo um comitê confiando no meu trabalho. Então, isso eu acho que é um incentivo maior para eles colocarem não só o coração, mas a alma dentro do esporte, né? Quando a gente está competindo realmente, vai tudo, passa tudo pela cabeça, para naquele momento você dar o seu melhor. Então, eu acredito que sim. O comitê ele colocou uma meta para os atletas e vamos correr atrás. A gente está confiante,
apesar de todas as dificuldades, acredito que o Brasil vai render frutos aí positivos. Bom, para o brasileiro nunca Nada foi impossível. fácil, né? Bom, o nosso programa está terminando. Eu agradeço a presença da professora Emi Suelen. Muito obrigada, professora. Obrigada pelo convite, obrigada, pessoal. E os alunos da Universidade de São Judas, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo o que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau.